Opa! Senhoras e senhores, tudo bem? Eu estava dormindo aqui no carro, estou na estrada, indo para São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse vídeo eu vou colocar aqui, mas na verdade vai para o YouTube. Hoje eu vou fazer 3 vídeos falando sobre a morte da Marília Mendonça. Então esse é o primeiro, tá? Ah, mas estão explorando isso. Sim, para quê? Para levar as pessoas para o espiritismo, para a reforma íntima, para que elas tenham uma melhoria de vida delas, para que elas se espiritualizem. Então é muito importante que a gente aproveite esses momentos, né? Que não são momentos atípicos, porque faz parte, a morte faz parte da nossa vida e a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Bom dia a todos aí, eu tô vendo os comentários de vocês, mas eu não vou responder por enquanto. Então galera, se você não é inscrito no canal, já segue aí, deixa o seu like e deixa sempre seu comentário, tá? E lembra que esse tipo de vídeo você deve mandar para todo mundo. Se você não conhece o espiritismo, meu, espiritismo vale a pena, muda a vida das pessoas. Você não tem nada a perder se inscrevendo no canal de graça e vai te ajudar muito. Bom, a primeira questão hoje que a gente aborda nos nossos vídeos, no nosso vídeo de hoje, é por que ela sonhou com a cachoeira, né? Primeiro eu queria contar para vocês que ontem, quando eu vi essa notícia, eu fiquei pensando, mas nem quem que é Marília Mendonça? Aí o mentor falou assim: você conhece ela mais do que você imagina. Fui olhar minha playlist e realmente várias músicas dela tinham lá. Então já começa a primeira questão aí, que a gente não deve endeusar ninguém. Então eu sempre aprendi isso com os espíritos, né? Porque as pessoas são só humanos, então não significa nada. Então, tipo assim, todos são humanos, comuns como nós, né? Se eu for endeusar alguém, eu vou endeusar, por exemplo, Chico Xavier, né? Jesus. Não vou endeusar um cantor só porque canta bem. Isso não muda nada demais. Mas assim, eu fui olhar os vídeos e eu realmente usar minha playlist de música e várias músicas dela. Embora assim, música que eu não gosto, eu ouço bastante sertanejo. Música que eu não gosto, música que fala de traição, tal, então esse tipo de música eu não ouço. E obviamente funk que fala de baixaria também eu não ouço. Então baixaria e traição eu não ouço. Não importa quem seja. Mas realmente ela cantava muito bem. Então agora voltando, por que ela sonhou com essa cachoeira e depois ela veio a desencarnar? Por que isso aconteceu dessa forma, né? Num acidente de avião na cachoeira. Com certeza, os espíritos superiores, eles aproveitam essas oportunidades para fazer com que as pessoas reflitam sobre a vida após a morte e sobre o mundo espiritual. Exemplo, lembra que o Mamonas Assassinas disse isso? Lembra que o Kevin, MC Kevin, disse isso também? Que sabia que ia morrer cedo? Mamonas Assassinas disse que tinham tido esse sonho com o avião. Por que isso acontece, na realidade? Não é que o sonho deles transformou a morte em uma situação real, mas sim, os espíritos sabiam que isso iria acontecer, né? Sabiam que a pessoa ia desencarnar, então eles fizeram a pessoa reviver aquilo em sonho. E também assim, obviamente, a alma dela já conhecia esse futuro, porque se programou, né? Na programação ela já tinha programado que iria desencarnar dessa forma, nessa época. Às vezes pode até variar a forma, né? Mas assim, isso já estava programado para ocorrer. Por isso aconteceu. E por isso que ela sonhou com isso, para que esse conhecimento, vamos dizer assim, chegue nas pessoas. Então aquela pessoa que é dura, que não aceita o mundo espiritual, hoje vai refletir sobre isso, vai falar assim: putz, será que foi uma coincidência ela ter sonhado com algo que aconteceu? É estranho, não é? Então vocês percebem o seguinte, que tem algo assim muito mais complexo por trás disso. Mas é importante que esses fenômenos, entre aspas, fenômenos, aconteçam para que a gente possa refletir sobre isso, né? Então assim, sempre a gente vai ver nos famosos essas situações de pessoas que morreram, mas tiveram uma premonição antes, tiveram um sonho. Às vezes, uns médios não, né? Uns bagunçados, tipo Mãe de Iná, pode até acertar. Porque o propósito deles é o seguinte: vamos fazer com que ele
alguém acerte para que o mundo espiritual seja medo que revelado, assim. Agora tem gente falando que já sonhou há mais de um ano, que o sonho já foi há mais de um ano, mas isso não muda nada, que o sonho foi mais de um ano. E daí? Se o sonho foi mais de um ano ou não, isso não muda. O fato é que ela, com certeza, há 5 anos atrás, já sabia disso. A alma dela já sabia. E a programação dela já sabia, tá? Então vamos continuar agora a segunda parte do vídeo, que eu vou até colocar. Então se você não segue o canal, se inscreve no canal, deixa seu like. Lembra que o espiritismo, ele é muito válido e ajuda muitas pessoas. Então divulga esse vídeo, compartilha esse vídeo, tá? E se inscreve no Instagram também, Essabag e o Espiritismo na Raiz. Bom, por que eles morreram, né? Depois no final eu vou falar como, para onde eles foram, o que aconteceu com eles, certo? Mas por que eles morreram dessa forma? Foi um acidente? Acidente foi. Mas estava fora da programação? Não. Só tem um tipo de morte que é fora da programação: o suicídio direto e o suicídio indireto. Na verdade, praticamente duas. Pelo livre-arbítrio, o cara pode se suicidar fisicamente, e isso vai complicar muito a encarnação dele. Ele vai perder 200 anos, porque ele vai se machucar, e aí ele vai se danificar o seu corpo espiritual, e vai chegar no mundo espiritual muito, muito mal, e vai ter que reencarnar. Então, por exemplo, aqueles que têm problema mental hoje são suicidas de outras encarnações, a esmagadora maioria das vezes. Às vezes não é, mas a maioria das vezes é, tá? Então, assim, é importante a gente refletir sobre isso. Opa, entrou um negócio aqui. E, na verdade, nós temos também que pensar que a vida espiritual, ela é a vida verdadeira. A vida que nós temos aqui na Terra, ela é uma imitação mal feita, que serve para que a gente evolua e para que a gente se melhore. Então, há um propósito para tudo isso estar acontecendo, né? E isso já estava programado. Antes deles reencarnarem, eles programaram esse acidente. Com certeza, é uma expiação, óbvio, né? Porque seria muito mais confortável morrer, por exemplo, dormindo, do que morrer num acidente desse, que traz um certo medo, coisa e tal. Mas também não é nada demais, né? Mas o fato é que a morte, ela está na nossa programação, tirando esses dois casos, né, pelo suicídio direto e o suicídio indireto. E como é que é o suicídio indireto? O cara enche a cara, sai por aí, bate o carro e morre. O cara arruma uma briga. É que assim, até algumas brigas de trânsito, por exemplo, quando o cara morre, até isso estão na programação, mas depende da condição, né? Não adianta, se você vai, por exemplo, lá no meio de um lugar super perigoso e ameaça os caras te matam, aí é suicídio indireto, né? Pela imprudência, dá para ter o suicídio indireto. E pelo suicídio direto, que é péssimo, todos nós sabemos que é uma coisa horrível, que acaba com a família. A pessoa que se suicida acaba com a família inteira, não só com ela. Vai pro umbral, sofre pra caramba, sente as dores da decomposição, lago de fezes, horrível. Mas tudo bem, esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é por que as pessoas morrem dessa forma.